agora aqui em cima, vocês todos terão que me dizer quando parar. Lá em cima, bem lá em cima, sem dúvida. Eu posso sair desta maneira e olhar para trás. E então, bem, quantos estão alegres pelo Natal? Digam amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Grande Criador, pedimos que mais uma vez o Senhor possa nos dar este pão e nós também, ao chegarmos à mesa, termos o desejo de nos alimentar. Aqui está posta a mesa de alimento e nós sempre queremos alimentar deste pão, que sabemos que não é de ontem, mas é de hoje, a palavra viva para a hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eles têm os frutos do Espírito. Bem, o irmão Brana faz um paralelo entre Jesus Cristo e os sacerdotes daqueles dias. A gente vai notar que tem pessoas que têm tanta coisa boa que nós não temos. Elas têm coisas boas que não temos assim perante eles. Perante Deus você possui todas estas virtudes. Mas certas reações que tomamos, dá para as pessoas ver que talvez não temos temperança, não temos gozo, não temos paz, certas reações. Então é olhando esse lado também das reações que tinha Jesus. Jesus teve um momento de certas reações que eles diziam, esse daí não é filho de Deus, não pode. O que ele está fazendo não é de filho de Deus. E era. Certo? Era, só que eles não viam. As reações diante do público ao acertar as coisas. Tem coisa que a gente procura consertar, parece que é tão difícil, os outros têm mais facilidade. Tem hora que o ministério, para pregar o que pregamos, eu teria que ser o primeiro que chegasse na igreja e nunca consegui. Isso é certo. Eu não sou hipócrita, certo?
Então, mas teria que ser um outro, então, que chegasse na hora certa ou mais cedo, para poder entregar isso. Mas não é. Tem que ser através de uma via, que você tem que ter luta, ter problema, ter dificuldade para aquilo. Parece que é exatamente quem tem aquilo é que sofre as maiores pressões para que a vista dos outros apareça como se não estivesse certo. E, ao mesmo tempo, Deus trabalha em tudo isso, porque tem que ter aqueles que ficam de olho nestas coisas, não é? Mas a gente é agradecido a Deus por tudo que Ele vem fazendo, vem nos orientando e deixar-nos, ou pelo menos parecer ao público, de que nós temos algumas virtudes. Mas o certo é que o público não verá virtudes em nós. A força de expressão que eu uso nas minhas pregações, as pessoas têm até medo de conversar comigo. E, contudo, quando vai conversar, vê totalmente diferente. Aquilo é hora de pregação. Então, outra hora, a coisa muda, certo? Mas eles pensam numa reação. E tem hora que outros pensam num super-homem. Somos um super-homem naquilo que o Mombrana diz. É uma super-raça. É um super-homem mesmo, é uma super-raça. É porque não é desse mundo. Mas aqui na Terra nós somos igual um ao outro. Tudo cheio de problema, dificuldade. Que parece que o pregador é que deveria ser diferente. E sempre é o que mais tem luta. O lar do pregador é o que deveria ser mais diferente. Talvez os filhos ser melhor. Talvez dar mais problema ainda que os outros. Sempre é assim. Agora, não é por isso também que eu esmoreço. Eu não dou bola para isso. Eu enfrento, porque a hora da mensagem é a mensagem que manda, não é mais nada. Se cada um de nós entendesse que a gente vem para a igreja, o que manda não é quem canta, quem toca, não é quem prega, mas é a palavra. Tudo que manda é a palavra. Aí a gente fala assim, mas se tiver um culto sem hino também, que culto triste, não é? Fica um culto meio sem graça, aí ele está meio incompleto. O irmão Brana diz, um culto sem levantar oferta, ele está incompleto. Isso é o irmão Brana que fala. Certo? Agora, um culto sem hinos, mas que é tão ruim, fica tão abatido, mas que cada um que vem para cantar reconheça, olha, o que está liderando hoje é a palavra. Não tem outra coisa que lidera, é a palavra. O que está chamando a atenção é a palavra. Entende? Não é a minha forma boazinha de tratar os outros. Isso não é que chama atenção. O que chama atenção é a palavra. Rude, cortante, profunda, penetrante, ela é quem chama atenção. Não é aquela forma maleável que a gente usa para falar, para mostrar de que a gente é um homem, é uma boa pessoa, então quer mostrar uma mansidão que muitas vezes nem tem. Quer mostrar uma humildade que nem tem. Então não vai adiantar. Não são estas coisas. Então eu lendo isso aqui há pouco, estava notando como que eles têm os frutos do Espírito. Eles quem? As pessoas que não creem nessa mensagem. Eles quem? Nos dias de Jesus nós temos ali aquele povão religioso, eles tinham os frutos do Espírito, mas não tinham a palavra. A palavra que pode gerar os frutos do Espírito. Eles tinham apenas os frutos do Espírito, não tinha o Espírito. Certo? Mas tinham os frutos. Eles têm os dons, mas não têm o doador. Não é por isso que eu vou ficar sem querer dons. Dons é coisa boa. Eu quero dons. Mas como muitos irmãos já disseram, eles vieram num tempo que eles vieram fora da língua estranha. Tem irmãos aqui que não sabem nem o que é língua estranha. Porque eles não passaram pelos pentecostais. E eu passei. Eu passei pelo presbiteriano, aquele culto morno,
frio, praticamente frio. De profissão de fé, eu passei por lá. Eu passei pelo culto dos pentecostais, falei língua até adormecer a língua. Muito bom, isso é gostoso. Vigílias, às madrugadas, quando eu era jovem, agora tem que lembrar de jovem. Quando era moço, quando era jovem, cantava meu violãozinho e juntamente com outros jovens saímos às madrugadas fazendo serenata. Isso é provável que não era na janela das velhas. Isso é provável. Sempre quando saía fazendo serenata, assim, né? Então saía, mas contudo fazia serenata para todo mundo, de madrugada. Hoje até é ruim você sair de madrugada. Agora daqui a pouco o irmão vai pegar um violãozinho e sair de madrugada. Hoje é muito mais perigoso do que há 40 anos atrás, que eu fiz isso, certo? Hoje é muito mais perigoso. Tem muita gente andando à toa na rua, certo? Fumando drogas nas esquinas, cheirando, e é perigoso. Mas naquele tempo, há 40 anos atrás, a gente fazia tudo isso. E isso parece que demonstrava que a gente tinha algo bom na gente, porque não conhecia nada melhor. O que conhecia era aquilo. Que dedicação! A dedicação dos cultos ar livre. Ir para um culto ar livre, pouquinha gente, chegava lá, pregava a si mesmo. É uma meia dúzia escutando, mas a gente pregava como se estivesse pregando para 100. É aquela beleza. Fazendo um trabalho. Então, eu passei por isso, mas tem irmãos aqui que não conhecem nada disso. Eles não conhecem o que é uma língua estranha, certo? Eles não conhecem. Eles vieram num tempo já de terceira puxada. Eles vieram quando a coisa já estava tudo colocado em ordem, e que para falar em línguas tem que ter intérprete. Se não tem intérprete, é assim diz o Senhor, calem-se. É o que Paulo ensina. Agora, se você vai no... Não, vamos mostrar para essa igreja que nós temos alguns sinais pentecostais, nós temos alguns dons, que aí tem os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, e aí tem os dons do Espírito, que aí é fé, você tem língua estranha, você tem interpretação de línguas, você tem vários dons, a palavra, a sabedoria, e assim por diante. Você quer mostrar isto. Hoje está no tempo de você mostrar a palavra. Nós estamos no finzinho, é fim de tudo. Quem não usufruiu desse calor do Pentecoste, você usufrui hoje do calor dos trovões. Você sabe que o calor dos trovões, da revelação dos 7 selos, é acima daquilo que eu falei língua estranha há muito tempo, é muito acima. Mas os pentecostais valorizam língua estranha, cura de enfermos, e que tudo isso daí foi o que Deus fez só para chamar atenção, porque Brana ia chegar. E quando os pentecostais fizeram, Deus deu um dom para Brana também. Você faz, chama atenção, porque aí eu vou chegar em 63. Vai chamando atenção. Aí Brana veio e chamou atenção com cura divina, e logo veio a revelação da palavra, e ele continuou ainda orando pelos enfermos, como nós fazemos até hoje. Ora pelos enfermos, mas já não é mais como ele começou. Se você tomar as mensagens do irmão Brana, você vai entender isto. Irmão Brana, quando pregou, mesmo assim como fui com Moisés, serei contigo, ele disse que até a maneira dele fazer a cura divina agora estava mudando. Tinha que mudar, porque ele esperava que as pessoas orassem. Você ora a Deus, para Deus falar comigo. Ele disse, não, mas agora eu já sei. Não é assim, já está escrito na palavra. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você vai e faz a obra, já está escrito. Mas ele esperava em sinais, que tinha que dar sinais primeiro. Assim, muitas vezes as pessoas estão esperando na mensagem que algum sinal aconteça. Eles estão esperando sinais quando aquilo já passou. Deus já tem feito isso daí. Certo? Esses sinais estão no nosso meio, mas de uma forma menos do que a palavra, porque agora você tem a palavra. Chega a palavra, você quer ficar apenas... antes você recebe um anel, vamos dizer assim, um anel. O que foi que deu? Foi meu noivo, deu um anel para mim. Muito bem, aí você tem lá tudo, mimo com aquele anel, e pule aquele anel, é o noivo que deu. Então, aí um dia o noivo chega e você fica... Alguém diz, o noivo chegou. Aí você fica lá no quarto, pulindo o anel.
Oh, o noivo chegou, o noivo está aí. Ela está lá. Ou você não importa com o noivo? Foi ele quem te deu o anel, ele que te deu um dom. Agora ele chegou. Vocês estão entendendo? O que são todas estas coisas muito boas, frutos do Espírito, que nós todos temos que ter. Tem hora que parece que não tem fruto do Espírito pela forma de atuação, da pregação. Você acha que João Batista, eles pensavam que ele tinha fruto do Espírito? Esse homem é louco. Ele já chegava, o machado está posto na raiz das árvores. Eu nunca ouvi João chegar e pregar uma mensagem de amor. Você diz, não, eu tenho o João aqui, que ele pregou uma mensagem de amor, que ele é João Evangelista. O João Batista, ele pregou uma mensagem de machado. Não é fácil você olhar no homem, esse homem não tem os frutos do Espírito. Porque cada vez que ele chega na cidade, olha o jeito dele andar. Para mim, ele já andava. O profeta disse que ele andava que nem um louco. Ele entrava na cidade assim, já parecia um louco. Mas com uma mensagem, ele tinha uma mensagem. E aquela mensagem superava os frutos do Espírito que Anás e Caifás tinham. Aquela mensagem superava. Mas eles achavam que eles tinham tudo porque eles tinham os frutos do Espírito. Mas agora chegou o doador daqueles frutos. E quando o doador chega, não fica aí pulindo anel, gargantilha. Fica pulindo, senão já foi o tempo. Agora você está envolto ao noivo. O noivo chegou, aí vem o esposo. Aleluia. O esposo chegou em 63. Aí os pentecostais ficaram pulindo as calotas. Pois, mas já chegou o esposo. Ah, mas ele me deu um presente aqui. Eu amo tanto o presente que ele me deu. Mas e ele? Ele chegou, aí veio o esposo. Eles não importaram, os pentecostais não importaram com o esposo, mas ficaram olhando no sinete, na aliança que eles tinham. Ele tem uma aliança comigo, ele disse que vai fazer isso comigo, que me cura, que me salva, que me abençoa. Sim, tudo isso ele faz, mas ele faz isso para todo mundo. Isso é um compromisso que Deus tem por não fazer acepção de pessoas. Ele cura o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, o gordo, o magro, feio, bonito. E tem hora que você pensa, mas aqui a pessoa feia tem tanta coisa. Aí você olha no espelho e diz, eu sou tão bonitinho, tem nada, então que adiantou sua beleza? Quem sabe se você fosse feio? Aí, mas depois você vê um feio que não tem nada também, certo? Mas as pessoas pensam que porque são lindas, que elas têm alguma coisa, e que a igreja é bonita, que tem alguma coisa, e que o pastor é estudado, é formado, e que eles têm alguma coisa. E não tem nada, cegos, nus, infelizes, e não sabe. Apocalipse 3, 14 em diante para eles. Mas eles têm os frutos do Espírito. Que se você olha, o irmão Brana falou sobre isso, eu quero ler para vocês, porque é grande. Mas 212 e 213, creio que 214, é grande isso daqui. Mas só para te mostrar como que a hora da palavra, que a palavra chega, parece que quem está pregando a palavra não tem os frutos do Espírito, não tem amor, não tem gozo, não tem paz. É aquele que prega rudemente, corta, como João Batista cortou, o machado está posto na raiz das árvores, e eles vinham para visitar João, ao invés de João olhar para, meus irmãos, vocês vêm visitar, glória a Deus, mais um irmão, chegou mais um, palma para Jesus. João dizia, raça de víboras, espera lá, cadê o fruto do Espírito? Eles têm os frutos do Espírito, eles, Anás, Caifás, seu povo, têm os frutos do Espírito, mas João Batista, cadê João? Os frutos do Espírito, a gente vai na sua religião, na sua igreja, na beira do Jordão, para te escutar pregar, que nem igreja você tem mesmo. Vamos escutar você pregar? Olha o jeito que você recebe nós como uma visita, e você sabe, eu sou enviado, tudo bem. Não importa que você é enviado, raça de víbora. É difícil entender um homem daquele. Aí vem Jesus, falou a mesma coisa, cegos, guiando cegos. Pega a mensagem de Jesus em Mateus, para você ver, ele mostrando os cegos, guiando os cegos, sepulcros caiados. Mas esse homem não mostra ter os frutos do Espírito, a mensagem dele é diferente. Ele começou muito bem chamando a nossa atenção. Bem-aventurados mansos.
Muito bem. Gostei do Sermão do Monte. Mas ele foi mudando de monte, filho, mudando de monte até que chegou no Monte Calvário. E a mensagem foi diferente, foi mudando também. Ele saiu daquele monte, logo veio no Monte da Transfiguração. Quem é que você vai ouvir? Pedro diz, vamos fazer aqui 3 denominações. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. A voz veio e diz, não, escuta só ele, nem Moisés, nem Elias. Escuta ele. Este é meu filho amado. Olha a mensagem dele. Agora está dizendo que não é para nós escutar Moisés, não é para escutar Elias. Olha que coisa, olha que tipo de mensagem. Irmãos, cada vez que Deus aparece, Ele faz uma mudança, e naquela mudança, quem não é eleito não entende, e Deus não está preocupado com quem não entende, porque Ele sabe, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus não tem preocupação com quem não entende, é nós que quebramos cabeça com quem não entende. Fulano não entendeu. Eu vou lá pregar para ele vai ter que entender, vai ter que entender nada, vai ter que entender. Então, tem hora que a manifestação, não tem hora, mas a manifestação de Deus, em todas as horas, é contrária à vontade do povo. E você olha no pregador, João Batista, diz, olha, isso daí não tem nada de amor, ele não tem fruto do Espírito, não. O nosso sacerdote, a gente chega lá e diz, meu amado, como vai? Chegou, glória a Deus, aleluia. Você viu? Fui na reunião de João Batista, ele disse, raça de víbora. É assim que recebe os outros. A gente foi na reunião de Jesus, você sabe que eu cheguei lá? Sabe o que eu vi Jesus fazer? Tem hora que alguém chega na nossa casa e vê nós dar uns gritos. Sai escandalizado com nós. Pensei que não faz isso não, pensei até que não falava. Entende? E as pessoas chegaram na reunião de Jesus com a zorrague na mão e rei num e rei no outro, e virava a gaiola de um e virava do outro e abria o lugar de colocar a ovelha de um, o aprisco de um, o aprisco do outro, e o outro vinha falando, chegava o rei, a zorrague nele. Eu fui na reunião dele, mas nunca mais volto lá. O que é isso? Que dia que eu fui visitar ele. Ele já foi exatamente. Esse perdeu o monte do Sermão do Monte. Esse perdeu o outro monte da Transfiguração. Ele só foi naquele dia que Jesus estava corrigindo a igreja. Então tem hora que você chega em casa, o marido está bravo com a esposa e com os filhos, e assim por diante, e a coisa não está boa, você diz, tem hora que você diz assim, vou voltar, que não fica nem sabendo que eu vim visitar eles. Estou voltando. Isso é quando você vai de surpresa. Porque quando você não vai de surpresa, todo mundo prepara. Certo? Se tiver sem roupa, põe roupa. Se a irmãzinha está com a roupinha sem manga, vai lá, põe uma de manga. Eu teria que sempre... Essas coisas eu tenho que falar até hoje. Tem gente que em casa, tem hora que no trabalho, vai com a roupinha sem manga. O que é isso, minha irmã? Você tem que ser crente em todo lugar, você tem que ser uma cristã em todo lugar. Sem manga não se anda a lugar nenhum, entende? Tem que colocar roupinha direito, não decotada, aquela roupa normal, de gente inteligente. É vestir como gente inteligente. Eu não vejo inteligência em quem mostra, eu vejo loucura. Simplesmente loucura. Em quem mostra, eu vejo loucura. Você tem que mostrar para o seu marido, não para os outros. E as mocinhas também têm que se guardar. Mas não olha aquilo que é correto. Então tem hora que você chega e o rei está comendo. Você só escuta a lambada. O que foi isso daí? O que está acontecendo? Ou o homem falando alto lá. Temos que corrigir essa cara, tem que acertar. Vocês não podem continuar desse jeito. Vamos voltar. A casa lá não está boa, não está calminho lá hoje não. Vamos voltar. Então chegaram na reunião de Jesus e só escutaram o azorrague comer. Acho que até os discípulos deviam dizer, eu nunca vi o mestre desse jeito. Mas deixa ele resolver, é problema dele. Tem hora que você não entra no problema dos outros, você vai apanhar. Não entra. É problema dele. Ele quem está corrigindo a igreja, ele que está descendo o azorrague, que a pessoa vem se Pedro, João, vamos falar, João o apóstolo do amor. Aí chegasse ali, mestre, não é assim não, mestre. Como
pessoa vai chegando o rei no povo, assim. Não, vai brandamente, João, o apóstolo do amor, o amor cala a boca. Quem está falando ali, o amor verdadeiro é aquele lá. Eu sou o apóstolo do amor. Você entendeu? Eu sou apóstolo, um discípulo do amor. O amor que está corrigindo. O amor que está batendo. Se estáis sem correções, da qual todos são feitos participantes, diz Hebreus, então sois bastardos e não filhos. Tem que ter correção. Então tem hora que chegou na reunião de Jesus, a gente vê isso daqui, qualquer um membro voltava para a sua igreja e dizia: "Oh, reverendo Anás, Caifás, glória a Deus por vocês. Ei, glória, aleluia." Eu fui na reunião de Jesus. Se você ver o que o homem estava fazendo, olha, ele soltou os animais de sacrifício, ele abriu a gaiola e soltou as pombas. E isso não é tanto. Eu nunca vi um pregador que nem aquele. Ele estava com uma corda na mão e metia a corda no lombo de um, no lombo do outro. Não estava importando com nada. Estava parecendo um louco. Reverendo, eu não volto naquela reunião mais não. Os outros que estavam crendo em Cristo, mestre, o senhor está pondo ordem na casa mesmo, eu gostei. A coisa está ficando boa, porque no final ele diz: não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Ele citou Bíblia, bateu e citou Bíblia. Ele bateu e mostrou porque eles estavam apanhando. Que vocês estão como um covil de salteadores aqui, ó, diante da igreja, do povo, roubando. Temos que estar roubando a mensagem do povo, roubando os CDs do povo. Tem que tomar umas arrocadas. Vamos chegar lá. 202, presta atenção. E eles dizem: oh, aleluia, louvado seja Deus. Tantos mais foram salvos ontem à noite. E quando tem um que é salvo, a gente diz: glória a Deus, irmão, a festa no céu. Quando o pecador se arrepende. E quando o pecador apanha? Sabe que é a festa no céu? E quando o crente faz a coisa errada e apanha de Deus? É assim. Dançar no Espírito, falar em línguas. Isso não significa nada. Eu creio em Brana, viu? Mas eu fiz isso, louvado seja Deus, eu pulei, eu gritei, eu fui salvo mais 1000 ontem à noite, foi uma grande bênção, tivemos um grande culto de alegria, aleluia, que coisa boa, e dançamos no Espírito, regozijamos como nunca. Aí chega Brana e diz: isso não significa nada. Como que não significa? Eu pulei, eu dancei, eu gritei, eu chorei, eu senti bem. Isso não significa nada. Porém, são mansos, benévolos e humildes. Sim, Senhor. Eles têm o fruto do Espírito. Aí você acha que você não tem, que o outro irmão não tem, e que na sua igreja não tem, certo? Tem gente que pensa que no nosso meio não tem misericórdia. Eles esqueceram que a misericórdia saiu do céu, desceu para a terra, encarnou em Brana, saiu de Brana na primeira e segunda etapa, entrou na terceira. Da terceira etapa, ele veio para a revelação dos trovões e prossegue no ministério da esposa. A misericórdia está aqui. Misericórdia não é você falar em misericórdia. Oração não é você ficar gritando mais. E William Branham pregou já em 64, porque clamas, fala. Em outras palavras, por que você está preocupado só viver gritando? Não vai adiantar gritar mais não. Você pode ir para a igreja, orar o quanto você quiser. Se você não batiza em nome de Jesus Cristo, você vai para o inferno. Vai se perder. Você pode orar e pular e gritar o quanto você quiser na primeira e segunda etapa. Se você não sabe o novo nome, não conhece a revelação dos trovões, o que são os trovões, você está perdido. E as pessoas pensam que elas estão salvas. Aí eu fui na igreja, nós oramos, choramos. E filho, o povo lá no mundo também ora e chora. No carnaval eles pulam, oram e choram. Você acha que não? Você pega qualquer pessoa do mundo aí, eles quando falam em Deus, a correia aperta, eles falam em Deus, eles choram e pedem misericórdia.
e faz de tudo. E isso não adianta nada. Não tem coisa melhor do que ter uma consciência tranquila de que Deus revelou sua palavra e eu recebi essa revelação. Não sou melhor que os outros, mas eu sei onde estou e que não tenho que fingir os frutos do Espírito, como muitos deles têm até os frutos do Espírito, mas não tem o Espírito que dá aqueles frutos. Só tem os frutos do Espírito. Quando chega o doador daqueles frutos, eles rejeitam. A revelação dos trovões é Deus, é o doador. Cristo veio em 63, é o que o povo estava esperando. Tem gente aí dentro da mensagem esperando Jesus vir, porque eles confundem vinda do Filho do Homem com arrebatamento. Então, eles confundem, eles estão esperando que... Ou senão a Bíblia não cumpriu. Em 1948, os judeus voltaram para a terra deles, dentro de uma geração, não passaria disso que Jesus, foi Jesus que falou, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então, não passaria a geração que os judeus voltaram para a sua pátria sem que Jesus viesse. Não passaria aquela geração. Eles estão esperando que essa geração, não cumpriu, então vai aumentar. Não, não era rapto não, gente. Não passaria esta geração sem que o Filho do Homem aparecesse na terra. E aquela geração, quando foi em 48, em 63 o Filho do Homem desceu, que é o anjo forte, desceu, já cumpriu, isso já está cumprido, nós estamos esperando só arrebatamento agora, mas as pessoas precisavam entender isso, e se não entende a vinda do Filho do Homem, não entenderá o rapto, não irá no rapto. Eles irão no rapto sem entender, não irão. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz quando eu estou falando, diz o Senhor. Quando Deus está pregando. Amém. Olha o 213 agora. Vê se dá tempo de eu ler para vocês. Esse não é nenhum sinal. Você, eu sou benévolo, manso, sou humilde, aleluia. Eu faço isso, faço aquilo. Eu dou esmola para os outros, principalmente roupa velha, furada, calçado roto. Eu dou para os outros. Mas está fazendo uma limpeza na sua casa, você não está dando nada. Você está tirando o lixo dentro de casa. Você tem que dar roupa nova para os outros. Pastor, as pessoas dão roupa velha. Se eu der roupa velha em mim que está em casa, está enchendo demais meu guarda-roupa, está atrapalhando, está amassando os meus paletós. Eu dei um paletó para fulano. Está tudo velho, já cansei de usar ele. Dei. Agora acho que está fazendo uma grande coisa. Tem gente que fez uma grande coisa, está dando as coisas para os outros, fazendo limpeza em casa, dando sapato velho para os outros, e achando que está fazendo uma grande coisa. Está limpando a casa, rapaz. Está limpando. Tem que dar coisa boa, dá coisa boa para os outros. Assim. Dá mensagem, dá 7 trovões, dá um CD. Coisa boa para os outros aí, dá. Certo? Esse não é nenhum sinal. Os frutos do Espírito. Não. Deixe-lhes mostrar o fruto do Espírito entre Jesus Cristo e os fariseus, para que vejam qual teve o fruto do Espírito. Que tal se por um momento tomasse eu a posição contra Jesus Cristo, como disse há um momento, que Deus me perdoe, até mesmo em dizer tal coisa. Porém, o faço somente para lhes mostrar algo. Que tal se eu chegasse entre vocês e lhes dissesse: olhem, vocês nesta congregação, quem é o seu amigo? Quem lhes mostra o fruto do Espírito? É seu sacerdote tão amável. Quem vem lhe visitar no hospital quando estão enfermos? O sacerdote tão benévolo. Correto. Quem é o que sempre lhes empresta dinheiro quando se vê em condições de aperto? Vocês, membros de sua congregação, não chegam com o sacerdote e ele lhes empresta o dinheiro? Ele está mostrando quem é que tem os frutos do Espírito. Jesus não tinha que emprestar, não tinha nada. Você quer emprestado? A hora que precisou pagar imposto, ele falou: Pedro, vai pescar. Volta a pescar outra vez, agora vai lá. Agora ele sabia. Deus sabia, tem um peixe que tem um dinheiro na boca. Tem um peixe que engoliu um dinheiro. Vai lá, está na boca dele. Pega ele, vai pagar nosso imposto. Quem é? Aquele que sempre é tão manso, cheio de caridade e mostra o fruto do Espírito? Seu bom sacerdote. Quem é que tem estudado por anos e anos na sinagoga, onde também veio seu tataravô?
Quem é o que tem estudado tanto e tem lutado tão duro para obter o seu grau de doutor e quantos graus mais de educação para assim conhecer esta palavra e poder se pôr de pé aqui cada domingo para pregar para vocês? Seu bom sacerdote. De qual escola veio? De qual seminário saiu? E onde está o seu cartão de companheirismo? A qual organização pertence? Que faz ele? Quando vocês têm alguma peleja entre família, quem vem para lhes reconciliar? Não é o seu bom sacerdote? E quando você tem alguma intriga com o vizinho, então vem o bom sacerdote para acertar aquilo e simplesmente lhe diz: vocês são todos filhos de Deus, não deveriam fazer essas coisas. Vocês estão vendo o que é o fruto do Espírito? E já pensou bem, Jesus chegar ali, já desceu o rei? Jesus chegar, sabe por que você está brigando com o vizinho? Porque você não converteu. Mas chega o seu bom sacerdote: não, vocês são filhos de Deus, por que você está brigando com o vizinho? Ô irmãos, eu vou te falar, viu? É por isso que tem que ter gente para tudo. Tem igreja para tudo, tem gente para toda igreja também. Mas você vê um assim, o seu bom sacerdote já chega: vocês são todos filhos de Deus, vocês estão brigando? Não, vocês são filhos de Deus. Se Jesus Cristo já chegava: o que você está fazendo aí? Brigando? Por que você não converte? Por que você não recebeu do meu Espírito? Pronto. Aí você vai querer mostrar as falhas dele. Aí o senhor bateu também no povo lá atrás. Aí você vai querer mostrar as falhas dele. Aquilo não era falha, aquilo era zelo pela causa. Tem hora que você não quer correção. Precisa de apanhar, mas não quer apanhar. Mas nós queremos sempre assim, o seu bom sacerdote, que dá uma alisada em nós: vocês são todos filhos de Deus. Porém, o que tem feito este Jesus de Nazaré? Tem alvoroçado tudo. Que mais faz? Olha, ele amaldiçoou a organização. Que faz? Chama o vosso bom sacerdote de cego guia de cegos. Faz um paralelo do que nós pregamos na terceira etapa desses bons pastores da primeira e segunda. Faz um paralelo para você ver o que é que vai dar. Você sabe o que o Osmar está falando? Que nós somos cegos, guiando cego. Aí você diz: não, então o Osmar está errado, eu fico com o meu sacerdote cego aqui. Cego, não conhece o novo nome, cego, não sabe a terceira etapa, cego, não sabe o que são os trovões, cego. Ele não sabe. E a sua congregação regozija juntamente com ele, porque são cegos igual. Jesus diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Também o chama, sabe o que é que Jesus chama? De víbora no pasto. Irmãos, eles tinham tudo para mostrar. Você está vendo? Eles têm o fruto do Espírito, mas esse Messias aí, que eles chamam de Messias, ele não tem nada disso não. Olha o que ele está dizendo: raça de víbora. Ele tomou o sacrifício ordenado por Deus. Escuta, ele tomou o sacrifício ordenado por Deus e com o pé derrubou as mesas e lançou fora o dinheiro e os olhou com fúria. Jesus olhava neles assim e descia o rei neles e revirava a mesa e dava uma olhada neles e dizia: você viu o olho dele? Olhar de nervoso, com fúria. Olha o que ele fez. Eles tinham os frutos, mas não tinham o Espírito. Jesus estava ali com o Espírito para corrigir e colocar no lugar os frutos. Não adianta nada você ter os frutos sem ter o Espírito. Este é o Espírito da palavra da hora, quando ela chega e posiciona as coisas no lugar. Jesus chegou, olha, era do sacrifício, Jesus chegou e virou a mesa de sacrifício. Você poderia dizer: que isso, o homem não respeita nada, nem o sacrifício que nós estamos fazendo, ele não respeita. E olha o olho dele, olha que fúria que ele tem. Olha, tem visto vocês a seu bom sacerdote olhar dessa maneira, com esse olhar furioso? Não, seu bom sacerdote olha com olho amável. Olha o olho dele, filhinhos. Aonde está o fruto do Espírito?
Aí, irmão Brana, vem 214 almas encarceradas hoje, tudo tradução de Goiânia, viu? Não é por falar em línguas, não pelo dançar no espírito, não é por unir-se a alguma igreja. Olha, irmãos, em tudo eu tenho que posicionar, porque nós temos tudo aqui. E não é por pregar bonito, não é porque dizer, mas sabe pregar, não é por pregar. Os irmãos sabem tocar, sabem cantar, não é por cantar. Não é isso. O importante é a palavra. Aquilo que é o importante não é o que eu sei fazer. Ou se chego cedo, ou se chego mais tarde. É uma luta por aquilo ali. Se você pode chegar mais cedo, é como diz o irmão Brando na hora da igreja, põe aí uma fita de um solo e tocando um hino para eles poderem pegar, chegar e ir meditando até na hora do culto. Não é por unir-se a alguma igreja, nem tampouco pelo fruto do Espírito. Sobre o fruto do Espírito, o profeta diz: os membros da ciência cristã podem ganhar de todo mundo quanto a isso, e mesmo assim negam que Jesus Cristo foi divino. Gente, isso daqui dá para poder ver. O próprio povo da mensagem, tem uns aí que diz que Jesus só foi o filho, que ele não foi o pai, ele só foi o filho. Você vai ter que ver que Jesus Cristo, irmão Brando já tomou Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, Filho Jesus, Cristo Espírito Santo. Você vê, ele mostrou Senhor Jesus Cristo para poder mostrar que é um só Deus. Ele teve que fazer isso, e os membros da ciência cristã não crê que Jesus é divino. Ela chegou e falou para o irmão Brando: eu tenho uma coisa contra você. Aí o irmão Brando disse: espero que isso seja a única coisa que o Senhor Jesus tenha contra mim também. Ela diz: você faz dele divino. Ele era um homem, ele chorou. Ele diz: mas você esquece que ele chegou e falou: vem para fora. Ele chorou na tumba, mas ele diz: vem para fora. Aquilo era Deus. Chorando era um homem, chamando o morto para fora era Deus. Era um homem chorando na popa do barco, ou dormindo na popa do barco, mas subindo ali e olhando para o vento, dizendo: para, mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Aquilo era Deus. Ele era Deus e era homem. Mas a ciência cristã só crê que ele era homem, não crê que ele era Deus. E tem gente aí na mensagem que crê que Jesus Cristo também era homem, mas que Deus é um pai separado de Jesus Cristo. Isso daí é doutrina que nunca irmão Brana pregou. E dou graças a Deus por crer como o profeta pregou. Aí está: se eles unicamente houvessem observado, ele foi o Messias, ele foi a palavra vivente manifestada. Por isso ele estava descendo a Zorrague e colocando ordem na igreja. A terceira etapa é para isso. Estamos aqui mostrando essas coisas que o profeta pregou, para colocar ordem na igreja. Não tem lugar algum onde o irmão Brana diz: eu vou voltar, eu vou morrer e vou voltar para pregar para vocês os 7 selos. Não tem lugar algum, mas tem onde ele diz: já tudo foi revelado nos 7 selos. Está mostrado na mensagem dele, mas eles não creem nisso. E eles têm frutos do Espírito. Tem hora que para pregar são mais maleáveis, são tão bons, que as pessoas dizem: eu fico com eles. Fica. Os fariseus eram assim também. Jesus não parecia ter o fruto do Espírito, mas ele era o próprio Espírito que produz os frutos. Ele era. E algum homem ou mulher que tenha o Espírito de Deus, a palavra vive através do tal. Esse é o batido do coração do predestinado, porque a palavra de Deus vem a eles e eles são a palavra para o mundo. Agora, que palavra você é para o mundo hoje? Para um pouquinho e pensa: que palavra eu sou para o mundo hoje? Eu sou a palavra de Apocalipse 10, verso 8 a 11. Isso é que eu sou para o mundo hoje. Eu sou uma repetição das profecias de William Marion Branham. É isso que eu sou, que você é. É isso que a esposa é para o mundo hoje. Letras escritas, lidas e conhecidas de todos os homens. Você pode mostrar: está aqui, Hoje nós podemos dizer: está aqui, onde William Branham diz, onde ele fala sobre novo nome, ele não põe o dele porque não podia pôr o dele, mas ele diz que é HM. Está aqui,
Ó, a mensagem está acima, está cheia assim, ó. Eles nunca viram isso, mas está dentro da mensagem. Eles não podem ver. O sétimo selo era o profeta, eles não podem ver. O sétimo selo 152, eles não podem ver que era o próprio profeta, pois se o anjo, o sétimo anjo daquela constelação, era quem tinha o sétimo selo, voou para o irmão Brana. Quem tinha o sétimo selo? Quem era o sétimo selo? Quando o próprio irmão Brana diz que cada mensageiro das 7 eras da igreja representava um selo, ele era o sétimo mensageiro, representante do sétimo selo, único vivo na terra, para poder vir e tomar o livro da mão do anjo forte. A espada que caiu na mão dele foi o anjo forte que desceu do céu, e o anjo forte é a palavra, e ele caiu em forma de espada, a espada do rei, que é a palavra de Deus, caiu na mão de William Brana lá no Quênio Sabino, e ele pôde chegar para nós e passar essa espada para nós, mostrar para nós que já está revelado o que estava escondido em Apocalipse 10, agora está revelado em Apocalipse 10, 7. Até ali era mistério, Apocalipse 10 era mistério, mas quando o sétimo pegou a espada na mão, que é a palavra, que é Cristo, revelou aquilo para nós. Amém. Agora o que nós somos, letras lidas e conhecidas por todos os homens, correto? Estaria já em efeito a terceira etapa? O irmão Branham vai falando tudo isso para depois fazer uma perguntinha. Estaria já em efeito a terceira etapa? Será que o que você vê, não dá para notar que isto é a terceira etapa? Nos dias dele, em 63, e as pessoas estão esperando, quando ele mesmo diz a terceira etapa foi. E tem gente aí dizendo, não, ele vai ressuscitar para a terceira etapa. Eu me envergonharia de ser pastor e eu me envergonharia de ser membro de uma igreja dessa. Creio numa coisa que o profeta diz diferente. Irmão Branham diz, a terceira etapa foi, o pregador chega no púlpito, meus irmãos, Deus vai trazer nosso irmão Brana para esta terceira puxada, e vocês vão ver o que vai acontecer. Mentira! Por isso Jesus chegou e disse, filhos do diabo, vocês estão dizendo que são filhos de Deus, que vocês são da descendência de Abraão, vocês são filhos do diabo, vocês estão dizendo que são da descendência de Brana, mas o que está mostrando que são filhos do diabo, porque prega a mentira, pega a verdade e transforma a verdade em mentira para o povo. A palavra, a pregação do profeta é verdade, mas não existe um lugar onde Brana diz que a terceira etapa ainda vai acontecer depois que ele pregou os ungidos dos últimos dias. Não há que vai acontecer. Ele disse, daqui já aconteceu. Ele diz, está para trás. Os ungidos 262, da voz de Deus. 373, 374, tradução de Goiânia. Toma isso para você. Não pensa você que só por ter os frutos do Espírito, que você é uma grande pessoa. E tem gente na igreja, meus irmãos, que tem frutos do Espírito. Tem gente que tem frutos do Espírito. São calmas, são boas. E não mostra nenhuma reação de azorrague. Não mostra. Então, você deve chegar a um ponto de entender que o correto ainda não é ter os frutos do Espírito. Que você pode ter, mas se você não tem a palavra, que é o azorrague, que corta, que coloca a coisa no lugar. A terceira etapa está colocando as coisas no lugar. A terceira etapa que o profeta pregou, colocou tudo no lugar. O que o irmão Branham diz, eu não sei, a terceira etapa veio e diz, já passou. Na voz do próprio irmão Branham. Porque a terceira etapa coloca as coisas no lugar. Seria isto, porventura, diz o profeta, a terceira etapa? Sim. A terceira etapa já estava naqueles dias colocando ordem nas coisas. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por receber esta palavra na hora em que vivemos. Obrigado pelo pão da vida. Eu sei que muita gente acha duro esse discurso, Pai. E vão dizer, como os discípulos mesmo disseram, olha, quem poderá ouvir? E o Senhor sabe que tem pessoas próprias para ouvir. As suas ovelhas ouvem a sua voz. A sua voz são os trovões revelados dentro dos 7 selos. Inclusive, o seu novo nome está ali revelado, porque quem estava revelando os selos já era o novo nome, HM, que estava pregando a revelação dos 7 selos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Se aqui temos liberdade, que parece que é tão bom, mas existe uma cidade que não tem comparação. Sua glória é semelhante ao jaspe, ao cristal, ruas de ouro brilhantes, nelas quero caminhar. Nela não existe templo, o seu templo é o Senhor. Nela não existe luz, sua luz é o Salvador. Lá o sol não se levanta, nem a lua irá brilhar. O Cordeiro é sua lâmpada, ele vai iluminar. Se aqui temos de sabores, muitas vezes que chorar, enfrentar os desamores que nos vêm desanimar. Aqui mesmo tudo passa, aqui mesmo tem um fim. Através da sua graça, Cristo é tudo para mim. Se aqui temos bons momentos que nos traz consolação, também temos sofrimento que nos fere o coração. Aqui mesmo tudo finda, aqui mesmo irá passar. No seu reino Cristo ainda certo irá nos consolar. E mostrou-me o rio puro, claro como um cristal, e a árvore da vida, que seu fruto é sem igual. 12 frutos ela tinha, e seus frutos eram bons. Suas folhas produziam a saúde das nações.